Vamos agora trazer direitos e deveres aqui no nosso Bom Dia. Vanusa, eu moro num imóvel já há muitos anos. Vanusa, eu aluguei um imóvel, só tô com 1 ano morando. E fiz um contrato de 1 ano, fiz um contrato de 2 anos, 3 anos. E aí, como é que fica essa história do reajuste? Se nesse contrato que eu fiz, por exemplo, digamos que seja de 3 anos, mas será que o proprietário vai poder aumentar anualmente? Ele vai poder dar um aumentozinho? Como é que funciona tudo isso? Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Rafaela Portela, que aceitou o nosso convite. Quero agradecer pela sua presença. Tudo bem? Tudo sim. Seja bem-vinda. A gente vai falar sobre reajuste. Quando é que pode ter esse aumento desse aluguel? Se pode ser por ano, vai depender do contrato, do que está escrito ali, ou se a lei nessa hora entra independente desse contrato. Existe uma lei maior do que o que você colocou lá no contrato, que de uma certa forma pode te ajudar também. A lei que rege os contratos é a lei do inquilinato, a 8.245. Sim. A gente vai elaborar o contrato, a gente tem que ir se baseando nessa lei. Então, é legal sim o reajuste, uma vez ao ano, no aniversário do contrato. O que acontece? Quando faz 12 meses da assinatura do contrato, do pagamento do aluguel, pode sim haver o reajuste, mas tem alguns indícios, algumas coisas que têm que ser observadas, que estão na lei do inquilinato, que têm que ser obedecidas. Por isso que é importante, essa pessoa que vai alugar, ela tem que ficar atenta a essa lei. A gente tem percebido que leis novas têm chegado, leis estão aí, parece que ninguém nunca... Eu vou ser sincera, eu nunca observei, eu nunca fui atrás para ver essa lei. E eu acho muito interessante a gente chamar a atenção das pessoas, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é porque a pessoa falta um pouco mais de instrução. Não, é porque a pessoa realmente não se tocou, mas tem tantas informações que pra gente, só se a gente tiver com um advogado para ajudar, o próprio contador, tem situações que se você não buscar, às vezes você nem lembra de buscar. Sim. Com essa vida corrida do dia a dia, o que você quer é alugar o imóvel. E ali naquele momento, existe um contrato. Se você não tiver noção de que ele pode ter esse reajuste anualmente e você fizer um contrato, digamos, de 5 anos, você já vai entrar num problema grande porque você não vai querer aceitar aquele reajuste anual. Então, o reajuste é legal a cada uma vez ao ano, com a observância de alguns índices. O índice mais usado é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços no Mercado, que é o que acontece. Com o passar dos anos, vai variando o preço do mercado, o valor de custo, o valor de compra da pessoa. Então, tem que ter essa alteração, até porque fica muito defasado o valor do aluguel, o valor do poder de compra da pessoa. Ao passar dos anos, vai aumentando ou vai diminuindo o valor do real, porque tem muita inflação, tem muitas coisas a serem observadas. Então, quando for elaborar o contrato, tanto o locatário, que é a pessoa que é o dono, proprietário do imóvel, como o locator, que é o proprietário do imóvel, como o locatário, que é o inquilino, que vai alugar, tem que deixar bem claro, tem que ter uma conversa bem elaborada, deixar tudo bem claro e explicado e obedecer esses índices. Agora, geralmente as pessoas não explicam. Ou elas querem alugar logo, ou elas querem já se livrar e diz, não, eu vou segurar isso daí, que esse inquilino aí, ele é bom. E às vezes não trata do assunto. A gente percebe que na hora de alugar, principalmente quando ele não passa por uma imobiliária, fica mais complicado ainda. Quais são, assim, o que na verdade essa lei nos apresenta, além de ser anualmente? O que pode, assim, alertar as pessoas que têm uma certa dificuldade de buscar a lei? Pronto, o que acontece? A alteração tem que se atentar, a alteração não pode ultrapassar esses índices que são elaborados, que são dispostos pela lei. Tem o IGPM, o IVAR, que é novo em 2022, foi elaborado, o INPC também, que são vários índices que são dispostos na lei, que são autorizados, não pode estar ultrapassando. Quando ultrapassado, a gente pode fazer uma revisão, pode ser conversada. É sempre bom manter um diálogo, ter uma conformidade de interesses do locatário com o locator, para a gente ter uma harmonia entre os dois.
Só que quando não tem, pode estar sempre buscando um advogado, uma pessoa especializada para buscar uma reavaliação desse contrato. Quando você fala assim, vamos chamar a atenção para os tipos de imóveis. Digamos, um apartamento mais sofisticado, um terreno, uma casa. O que pode ser chamado a atenção na questão dessa porcentagem? Existe uma porcentagem, por exemplo, que às vezes quem está alugando cobra o que quer. Não pode, não pode. Tem que Mas estar muita gente nem sabe disso, né? Pois então, a gente não pode estar lá. Primeiro que tem muita gente, 3 vezes, 2 vezes no ano já quer estar fazendo aumento, não pode. Uma vez ao ano, no aniversário do contrato, para fazer aquela atualização monetária do real, do valor do imóvel. Não pode também falar, estabelecer no contrato que é qualquer valor. Não, tem que... Mas a gente sabe que isso acontece demais. Acontece, mas não pode. Tem que sempre se atentar ao índice, o percentual exigido, estabelecido. Digamos que você não tenha alugado o imóvel pela imobiliária e você tenha alugado diretamente com o dono do imóvel. Se, por exemplo, lá eles juntos, olha, eu vou fazer o aluguel de um imóvel, vou ficar 3 anos no imóvel, mas eu só tenho condições de pagar esse valor nesses 3 anos. Aí o dono do imóvel concorda. Certo, eu vou alugar durante 3 anos por este valor. Nesse caso, por exemplo, mesmo tendo uma lei que pode acontecer esse aumento anualmente, é interessante que esse contrato seja feito e que vá para um cartório para que depois ele não venha, porque nesse caso, se ele quiser desfazer, estando assinado pelos dois e também lá no cartório, nesse caso, o cliente vai ficar mal nessa situação? Não, porque foi um acordo estabelecido entre os dois. Isso vale? Vale, sim. Mesmo que a lei diga que ele pode aumentar anualmente. Se tiver no contrato, os dois concordando, ele não vai poder voltar atrás se tiver tudo assinado através de contrato. Mas é uma coisa que é bom o dono do imóvel também estar se atentando, porque pode lhe causar prejuízo ao passar dos anos, vai alterando esse valor, o poder de compra dele vai diminuir também. Então, vai alterando o valor, a correção monetária que temos todos os anos, a inflação todos os anos, então acaba prejudicando o dono, o proprietário. Então, tem que estar sempre um acordo entre os dois, ver uma analisada, ver uma pesquisa de mercado, como é que está a região, tanto para um como para outro, tanto para o proprietário como para o inquilino. É sempre importante estar se atentando a essas coisas, a relação, como é que está o custo do imóvel, do aluguel dos imóveis, tanto na questão residencial como na comercial, né? Que são de empresas, donos de empresas que alugam imóveis. E outra coisa que me chama a atenção, por exemplo, nesses reajustes do aluguel anualmente, esse cliente também vai poder exigir alguma coisa em termos de qualidade desse imóvel? Ou aí, a partir do momento que ele alugou, já é responsabilidade dele, o reajuste independe de como ele está vivendo dentro desse imóvel? Porque às vezes acontecem alguns problemas dentro do imóvel e que às vezes não é só de responsabilidade de quem alugou. Mas isso vai ser analisado ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não. O reajuste do valor do aluguel... Independe, né? Independe. Isso daí já são outros deveres, outras obrigações contratuais entre uma relação, entre as relações. Aí é mais relações mesmo, né? É questão de relação, de manter conservação do imóvel, manter a questão de bom senso Pode também, existir né? nesse momento um acordo, né? Pode existir um diálogo. O contrato de aluguel é muito aberto, há bastante acordo, a pessoa tem uma concessão muito alta de manter essa relação, de manter, porque a gente trabalha muito com questões de residencial, a pessoa vai lá para morar, tem que ter uma segurança maior de estar se estabelecendo. Doutora, quais são os problemas maiores que vocês, como advogados, encontram diante desses aluguéis e desses reajustes? É essa questão de não estabelecer formas claras e objetivas no contrato, quais são os índices utilizados, porque pode sim estar utilizando mais de um índice para fazer a base de cálculo, mas não conjuntos. Pode ser o IGPN, pode ser o INPC, só que não pode ser tudo junto, acumulado. Não pode ser também qualquer fase, qualquer
qualquer hora, bem entender do proprietário, alterar esse valor com o valor do jeito que ele quiser, não é. Tem que ser observado alguns parâmetros e que geralmente não são observados. Tem gente que altera, inclusive, várias vezes no ano, 2, 3 vezes. Aí fica muito complicado, né? E já está sendo esclarecido, é uma vez por ano e é no aniversário do contrato, quando naquela data que você alugou aquele imóvel, completou um ano, é que vai acontecer o aumento, né? Isso. Outra coisa que chama bastante atenção também, que eu acho interessante a gente falar, principalmente quando a gente fala sobre a pessoa que é proprietária, as pessoas abriram os olhos porque hoje está bem esclarecido que 1 em cada 5 brasileiros mora de aluguel, né, no país. 21% segundo o IBGE, então aumentou demais. Só que assim, o que chama atenção também hoje em dia é que tudo aumentou e não tem nada chegando de novo. A gente vê muitos imóveis aí para alugar, mas tem muita gente também deixando de alugar esses imóveis. Qual seria a recomendação, principalmente como advogada, relacionado às pessoas que querem alugar sem imobiliária? A gente tem que sempre estar pesquisando, fazendo várias pesquisas, fazendo pesquisa de mercado, ver como é que está a região, se a região, fazer uma pesquisa de preço, de aluguel, de valor do imóvel, que aí a gente pode se atentar tanto no valor que a gente vai pagar de aluguel, como está o valor do imóvel também. E aí a gente pode estar se resguardando. Pronto, então assim, tudo que a gente quer realmente é passar essa informação, porque tem muita gente que não tem noção desse aumento. Pensa, não, vou alugar um imóvel e se eu fizer um acordo aqui com ele verbalmente, tá tudo ok. Esse é o maior perigo, né? Sim, a gente Se com documento já é complicado. Já é complicado, tem que deixar tudo bem claro, bem explícito. Ler o que tá lá no contrato, né? Cláusula por cláusula, linhazinha por linhazinha, tem que se atentar, a gente tem que se resguardar. Nessa era digital, viu, doutora? As pessoas não querem ler mais nada, se torna mais complicado ainda, né? Verdade. E na lei não mudou nada, né? Não teve muita alteração. A alteração que teve é que tem anualmente com a inflação, teve uma alteraçãozinha no valor da taxa do IGPN, que é o mais utilizado, que a gente chama de inflação do aluguel, né? Que é a taxa que a gente utiliza para... A taxa não, o índice de juros que a gente utiliza para fazer a correção. E aí a gente chama a atenção realmente desses proprietários na questão deles observarem esse aumento, porque quando a gente lembra do salário, né? A gente lembra que não dá para aumentar muito, não. Porque senão não dá certo. Por isso que é importante sentar obedecendo esses índices, para a gente não estar nem ultrapassando demais, que já pode ter o risco também de perder o inquilino não se sentir à vontade, finalizar o contrato, não querer mais renovar, ou então não se sentir acolhido na casa. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, Obrigada, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram? Tem sim, Raf Portela no Instagram, e se qualquer coisa, se tiver algum interesse, também o e-mail rafaelaportela.adv@gmail.com. E as pessoas podem entrar em contato também com o pessoal da PAC, se caso vocês quiserem falar com a doutora, porque eles podem passar mais informações a respeito e você poder se informar melhor. Gente, é sempre bom buscar um profissional. A gente sempre fala aqui, no dia que a gente tem o quadro de direitos e deveres, que quando você busca um profissional antes do problema chegar, ele vai te alertar para você não entrar no problema. Já também se precaver de várias coisas, né? De vários problemas futuros. Muito bom. Direitos e deveres volta na próxima semana.